Mas o Fortaleza venceu 3-0 no Vasco, no Castelão ali com mais de 40 mil torcedores, 44 mil torcedores, né, para ser mais exato. Fez 3-0, manteve a sua invencibilidade dentro de casa, conseguiu aí confirmar a sua vaga na próxima edição da Copa Libertadores e ainda viu o líder tropeçar, perder 2 pontos para o virtual rebaixado Cuiabá, o que ainda dá um ânimo ali na disputa para o título, Thiago Minhoca. Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite, Fábio. Isso aí vai ficar até o final do campeonato me cutucando. Mas boa noite, Fábio. Boa noite, Thiago, para quem está acompanhando o chat. Certamente o chat aí também já está em polvorosa, né? Também. Lá vem o Minhoca. Desde que a live começou. Claro, tá claro. Mas eu acho que a gente pode começar falando um pouco, né? Falando no aspecto geral do resultado de hoje, essa classificação matemática, né? Essa é a situação que o Fortaleza alcançou. Já sabíamos que o Fortaleza iria para a Libertadores. Essa confirmação hoje representa... Eu até cheguei a colocar isso no Twitter, né? É o melhor trabalho do Brasil, assim. O melhor trabalho. A gente está falando de trabalho. Aquilo da capacidade que um clube pode promover e daquilo que entrega, né? Eu já tinha falado aqui que o Fortaleza não é que ele entrega só acima, ele entrega muito acima. O fato de você me fazer esse questionamento, né? O Fortaleza olhando também para o título, isso ainda é mais impressionante, porque assim, se a gente fosse fazer várias projeções, várias considerações, como é que o Fortaleza poderia estar faltando 5 jogos a 5 pontos de um Botafogo que gastou o que gastou nessa temporada? Olha a segunda janela do Botafogo e olha a segunda janela do Fortaleza. Né, contratou o Magrão ali, goleiro que já foi do clube, da base do clube, que era para ser o 4º goleiro, né? Então, assim, não era para um titular, e trouxe de fato só um jogador, né? Assim, um jogador que, aliás, tem jogado muito bem, que é o caso do Mancuso. E esse clube que não fez gastou 100 milhões e tal numa segunda janela, porque estava no desespero, ou porque, não, agora a gente vai... O Fortaleza, por isso que eu cito muito, Fortaleza é o melhor trabalho do Brasil, porque ele não precisa, às vezes, fazer loucura. Ele já teve isso, a gente viu em 2022, quando o time estava ali na zona de rebaixamento, na lanterna, teve que fazer uma reformulação no seu elenco, teve que investir pesado naquela situação, mas tinha um bom dinheiro. É bom lembrar que naquele ano o Fortaleza estava disputando a Libertadores, ganhou uma boa quantia. Mas o ponto principal, que aí eu volto de novo ao que eu estava abordando, a questão do trabalho bem feito, é porque eu nunca vi algo parecido como isso. Eu lembro, assim, eu não sei, quero respeitar a idade de vocês, mas eu não sei se vocês lembram do São Caetano. São Caetano, por exemplo. Lembro. Pronto. Que bom que vocês têm a idade que deu para lembrar desse momento do futebol brasileiro. Algo mais próximo que eu via isso foi o São Caetano. O São Caetano teve um momento de viver disputa de título de brasileiro, de chegar numa final de Libertadores, e eu lembro que eu fiquei frustrado em ver o São Caetano ali jogando melhor do que o Olímpia e deixar escapar um título como aquele. E aquilo acabou deixando de acontecer, o time foi rebaixado, tudo aquilo, aquele potencial, e é bom lembrar, ali era um clube do ABC Paulista com muito dinheiro, para conseguir fazer o que fazia, mesmo tendo ali, se você olhasse o time do São Caetano, que depois até virou boa parte da base do que seria o Palmeiras nos anos seguintes, vários jogadores acabaram se destacando, Massinho, vários outros atletas. E o Fortaleza consegue fazer isso, quando a gente olha, Fábio, nos últimos anos, fica parecendo que o Fortaleza passou a ser um clube muito rico, né? O Fortaleza fez aquilo lá em 2021, e aí agora aconteceu alguma coisa nesse processo, porque se o cara não conta a história, olha, não é que o Fortaleza cresceu ao longo desses anos, mas o Fortaleza não teve, sabe, chegou um mecenas aí no clube, colocando dinheiro, quer saber, pode sair comprando jogador, eu pago. Pode colocar que eu pago aí. Não teve, virou SAF, mas não vendeu até agora, nenhuma parte, né? Até pretende fazer uma não majoritária. Então, você olhar uma equipe, um clube como esse, fazer ano após ano um feito como esse, e ainda principalmente, eu diria, nesse ano. Esse ano, até se a gente olha em alguns outros anos, o Fortaleza poderia estar na liderança da competição
É porque a disputa ela é muito pesada. Você está enfrentando o atual bicampeão brasileiro, você está enfrentando o Botafogo, que investiu pesado, mas o Fortaleza está à frente do Internacional, que está jogando muito bem agora, o próprio Atlético Mineiro, o próprio Flamengo. Então, tudo isso, e aí, para fechar essa minha primeira explanação, o resultado de hoje e essa confirmação novamente com a Libertadores, ela não pode ser tratada de maneira comum. Não é comum o que o Fortaleza faz. Mas o Fortaleza faz o que faz nesse sentido por conta de um trabalho muito bem realizado. A gente tem que focar muito nisso, Fábio, muito nisso. O trabalho é muito bem feito. Sem um trabalho tão bem feito, e é só a gente comparar com os outros clubes do Brasil que tem muito dinheiro, Corinthians, São Paulo, várias equipes, Grêmio e tudo mais, que investem muito pesado, que contratam jogadores em salários exorbitantes e não conseguem entregar. Se você olha, desde a era Vojvoda de lá para cá, eu acho que o Fortaleza só está atrás do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Palmeiras e acho que do Inter. Se o Fortaleza não for o quarto, é o quinto colocado. A gente está falando da era Vojvoda. De 2021 para cá, o Fortaleza é a quarta ou a quinta melhor equipe de pontos corridos. A gente não está falando de mata-mata, porque mata-mata, às vezes, equipe ruim vai passando. O Corinthians, aliás, é um bom exemplo disso. Vai passando, chega na semifinal, bate final, às vezes até campeão, muitas vezes, entendeu? Um time ruim e tal. Agora, pontos corridos, que mostra trabalho, é esse tipo de competição. E o Fortaleza, eu não tenho nem dúvida de falar isso, é o melhor time que trabalha no futebol brasileiro. Por logística, por não ter jogador muito badalado, mas é um trabalho tão bem realizado, e aí várias competências, a gestão, o Vojvoda, o próprio elenco, a torcida, que novamente conseguiu bater a marca de 1 milhão pelo terceiro ano consecutivo. E olha que a gente está falando um ano que poderia ter sido mais, o Fortaleza poderia ter alcançado mais. Então, assim, vários feitos, que daqui a pouco eu vou até relatar, outros que o Fortaleza alcançou também, isso representa, na minha concepção, um trabalho que eu jamais vi. O mais próximo que eu tinha visto isso foi exatamente a São Caetano, que eu estava citando, né? Ali do começo dos anos 2000, que teve ali uns 3, 4 anos, o Fortaleza está indo para o seu quinto ano. Né? Assim, são 4 anos, com final de Sul-Americana, chegando em semifinal de Copa do Brasil. De novo, você numa parte de cima e agora numa distância que a gente pode dizer que ainda há uma possibilidade de título, mesmo que ainda pequena, né? Que ainda está dando uma chance menor ainda para o Fortaleza, mas é um trabalho que não há como ser exaltado. Então, entender esse trabalho não como uma coisa comum, mas novamente o Fortaleza comprovando que um trabalho muito bem feito dá para se colher os frutos ao longo de uma temporada e principalmente ao longo desses anos que o Fortaleza tem conquistado. Muito bem, antes da gente entrar no jogo novamente com o Thiago Minhoca, quero ouvir você, Iago Mendes, sobre essa campanha do Fortaleza. Quero que você dê seu pitaco também em relação à disputa pelo título, né? Porque o Botafogo é sempre o Botafogo, viu, Thiago Minhoca? Você falou, o Botafogo não vai pipocar. Nunca duvide do Botafogo. Não, eu nunca duvido, não. Você lembra que ano passado eu vi muito, né, daquela situação, do jogo de Curitiba. Ele conseguiu empatar com o Cuiabá em casa em 0-0, né? Então, veja o Botafogo, só, ele sempre dá mais. da situação do ano passado, eu acho que eu não conseguiria, não, porque foi algo muito desesperador. Assim, né? Mas eu passei do desespero e fui pro riso, só para deixar claro. Mas enfim. Beirou inacreditável. O nosso amigo Pacini, mas eu achei bem engraçado. Mas aí, Iago Mendes, que só para ilustrar essa campanha do Fortaleza, né? Fortaleza, que é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, ele tem 43 pontos em casa. Se a gente excluir todos os jogos do Fortaleza como visitante, vamos pegar só a campanha em casa, ele seria o 9º colocado. Ele estaria empatado com o Vasco na 9ª colocação. Brigando pela pré. Só com os jogos em casa. É incrível essa campanha do Fortaleza, Iago Mendes. Acho que Minhoca resumiu assim de maneira brilhante. É o melhor trabalho do Brasil. Porque é um time que consegue encontrar valores fora do mainstream do futebol, consegue pensar em mercados alternativos e trazer nomes que agregam e ajudam. É um time que consegue recuperar jogadores que muitas vezes esse cara aí já era. Como, por exemplo, acho que para mim a grande ilustração esse ano é o caso do Marinho, que inclusive deu dor de cabeça, assim, a torcida do Fortaleza
teve muita raiva com ele, mas é um cara que tem ajudado. E, assim, é um time que não se deslumbra. É impressionante como a seriedade e a responsabilidade financeira que o Fortaleza tinha em 2021 seguem, óbvio, em 2022. Foi preciso ir até o limite do que se podia fazer para poder se manter na Série A, mas em 2023 a gente não viu o Fortaleza fazer nenhuma loucura. Esse ano, novamente, não fez nenhuma loucura. É um time que, assim, o trabalho é muito sólido. É um clube que tem pensado e olhado para frente a longo prazo. É tentar construir uma estrutura sólida para que, a partir daí, se consiga colher os frutos. Só que o trabalho está sendo tão bem feito que os frutos já estão aparecendo. É um Fortaleza que bate pela terceira vez na Libertadores em 4 anos. É um time que já é vice-campeão continental. Então, o Fortaleza ele tem conseguido fazer com pouco. E aí, assim, a gente abre uma aspa porque a condição que o Fortaleza tem financeira hoje para o Nordeste é algo quase que de sonho para clubes de patamar histórico parecido, como o Vitória, como é o Sport, que estão ali nas principais divisões do futebol brasileiro. Mas, assim, dentro do campeonato que ele disputa, o Fortaleza ele tem um orçamento que é muito acanhado junto dos outros. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, o Botafogo gastou em reforço o que o Fortaleza tem de orçamento anual. E os dois estão separados por 5 pontos na tabela. Então, assim, é um trabalho que é muito bem feito, que é pensado no longo prazo e que já está dando frutos. É algo que, particularmente, assim, acho que vai cada vez mais vai ficando repetitivo a gente dizer que é algo que a gente nunca viu na história do Nordeste e que é um marco para a história do Nordeste ver o que o Fortaleza tem feito, a forma como o Fortaleza tem construído o seu futebol, e é algo que nos deixa sempre com a curiosidade de qual é o próximo passo, até onde vai chegar, o que mais vai conseguir. É uma história que está sendo muito bonita de ver ser construída e que está sendo muito legal que a gente possa acompanhar de perto e ver um trabalho tão competente, tão coeso e tão feliz nas suas escolhas se estabelecer e gerar tanta expectativa boa para um time aqui no Nordeste. É isso, né? E o torcedor do Fortaleza ainda tem a sorte do Vojvoda não ser brasileiro, né? Porque já elimina o risco dele ir para a seleção. Então. Tá. Não, assim, eu acho até, Fábio, que aí é outra coisa que engrandece mais ainda o Fortaleza desses últimos anos. Que aí, claro, né, aconteceu isso com alguns jornalistas ali do Eixo, né, alguns torcedores também ali do Eixo, que o Vojvoda não sai daqui por comodismo. Que aqui só, basicamente o time só luta para ganhar a taça mesmo na Copa do Nordeste e exatamente no Campeonato Cearense e tal. E o que é uma frase ridícula, porque se fosse fácil algo desse tipo, a gente veria isso com uma certa frequência, né? Vocês acabaram de citar o caso do Bahia, né? O Bahia ele tem um projeto que envolve um grupo muito forte, um grupo muito sério, que sabe trabalhar com futebol, mas por isso que eu estava ressaltando o trabalho. O trabalho que o Vojvoda faz no Fortaleza, ele tem várias vertentes. Eu estava até conversando antes do jogo começar, eu cheguei mais cedo no estádio, né? Cheguei até cedo, estava conversando com o torcedor do Fortaleza, e aí a gente estava falando, tipo assim, como vai ser o Fortaleza quando o Marcelo Paes sair, quando o Vojvoda sair, tipo assim, pilares importantes, né? Claro que muda, a expectativa é diferente, é como sair um grande jogador, um grande técnico, né? O Barcelona, quando saiu o Guardiola, sofreu ali, o próprio... E aí não compete apenas a um treinador específico, a um dirigente específico. Quando você tem uma pessoa muito vitoriosa, com uma mentalidade bem querendo fazer o algo a mais, como é o caso do Vojvoda com Fortaleza, isso engloba várias questões. Perceba, se a gente fosse imaginar o Fortaleza, quando o Vojvoda sair, trazendo um ótimo treinador, certo? Estou imaginando que um ótimo treinador chegando, e aí, sei lá, se um dia viesse o Abel Ferreira, se viesse, sei lá, um Galhardo da vida, do River Plate, tal, e vamos exagerar agora mais ainda, se viesse um Guardiola da vida, eu acho que independentemente desse nome, com mais qualidade ou menos qualidade, o Vojvoda, por exemplo, ele traduz não só a qualidade dele como técnico, mas
o abraçar o próprio Fortaleza. Porque, por exemplo, o Rogério Ceni, que vocês estavam citando aí no caso do Bahia, ele é bem importante para essa mentalidade que o Fortaleza acaba tendo, né, nesses próximos anos. Ele foi ali aquela primeira página importante, eu lembro demais, jogos da Série B, onde o Ceni falou, não importa só subir, precisamos de um título, precisamos colocar um quadro na parede e tal. Essa mentalidade, ao longo daqueles primeiros anos com o Ceni, fez o Fortaleza ser um time cada vez mais ambicioso. E o ambicioso, não para jogar aquela fala solta, vamos agora, sabe, fazer... Não, o trabalho. E esse trabalho, para mim, o Vojvoda conseguiu desempenhar. Pô, a gente está falando de 4 anos com o Vojvoda disputando uma Série A e você ser a 4ª melhor equipe. Ou a 5ª melhor equipe, né? Porque eu não tenho os números aqui. Então, um trabalho como esse, assim, tendo um Vojvoda que muitas vezes recebeu propostas melhores, e não é proposta só de clube, não, proposta de seleção. Ele recebeu do Chile, por exemplo, ele recebeu de outras seleções, não, foi do Peru, se não me engano, e ele está abraçado com o projeto. Então, essa coisa do pertencimento, que o Vojvoda faz parte, que os jogadores, vocês estavam citando o caso do Bahia, eu estava ouvindo, eu acho que foi você que falou, né, Fábio, que parecia que o Bahia já tá de férias do campeonato, não tem nada a buscar, e o Iago estava dizendo, né, é um clube sempre comprometido. O Fortaleza já podia estar relaxado nesse momento. Tipo, não, já estamos na Libertadores, não precisamos fazer tanto esforço. A vaga direta vai vir naturalmente, sabe? E às vezes alguns falam algo desse tipo, alguns jornalistas falam assim, alguns torcedores, olhando como se o Fortaleza conseguisse o algo natural como o Palmeiras consegue, como o Flamengo consegue. Mas toda vez que tem ali um momento, uma queda de rendimento, um resultado negativo, por isso que eu volto de novo. Para mim, é a palavra que eu vou meio que repetir ao longo da live: o trabalho. Se o Vojvoda fosse um cara acomodado, se o grupo, se o clube fosse acomodado, talvez o Fortaleza tivesse ali, numa situação parecida com a do São Paulo, né? Uns 6 pontos a menos, sabe? Numa situação mais assim. Ou o que está acontecendo agora com o Bahia, relaxa e depois não tem resposta. Mas o Fortaleza, ele pode até ter um momento ruim. O próprio Vojvoda pode cometer algumas escolhas erradas. Mas o trabalho sempre é colocado, o foco sempre é colocado à tona para conseguir isso. Então, o fato de você ter o Vojvoda hoje no seu clube é ainda um a mais, sabendo que esse cara está abraçado com o seu projeto, que é isso que o Fortaleza tem. É um treinador que ama, né, o próprio clube a qual ele trabalha, e ainda mais é um cara que quer o melhor do clube, né? Isso é algo muito raro. Eu acho que hoje só... Eu acho até que é mais que o Abel Ferreira, né? Porque o Abel Ferreira vive certas turbulências em alguns momentos, porque ele é mais pela personalidade, né? Bate de frente com o jornalista, às vezes reclama publicamente ali de coisas internas do Palmeiras, gramado e tal. O Vojvoda, ele é exigente, mas ele é um cara, e aí também tem a personalidade, um cara muito centrado, né? Não é de ficar jogando para arbitragem, ficar jogando por conta, né, temos um orçamento muito baixo, como o Rogério Ceni em alguns contextos acaba falando, que é verdade, só para deixar, é verdade. Mas ele não fica, né, fazendo essas lamentações para tentar justificar. Não, ele vai lá e faz, ele acredita até mais além. Por isso que ele entrega tanto como tem entregado aí nesses últimos anos. Muito bem. Alguns comentários aqui da galera. Passar aqui. Remo Carvalho fala aqui, você foi perfeito, Minhoca. Por isso que, para mim, pro Remo Carvalho, no caso, né, o Ceni continua sendo o técnico mais importante da história do Fortaleza, porque ele trouxe a ambição que o futebol cearense precisava. Nessa trajetória aí, o Ceni é um cara realmente importante. Mas eu acho que o Vojvoda já ultrapassou o Ceni em importância. Não. Eu tô falando a primeira página do Fortaleza. Eu acho até que o Fortaleza já tinha um pouco isso, naquele período de Série C, que acabava não subindo. Fortaleza fazia bons trabalhos. Eu acho que esse capítulo Rogério Ceni foi tipo assim... Por isso que eu estava citando. O Ceni sempre foi um cara muito obstinado, assim, por querer títulos e tudo mais, até porque viveu o que viveu, né, na história dele como jogador. Ele soube transmitir isso internamente, sabe? Sim. Tipo assim, o quanto o Marcelo Paes, por exemplo, ao trazer o Vojvoda, que era um treinador também muito promissor, que fazia também trabalhos em clubes que não eram os principais clubes, né, lá no Calera, lá na Argentina, Talleres e tal. E ele também, sabendo dessa mentalidade que o Fortaleza gostaria de alcançar, ele próprio também acrescentou a mais, entendeu?
Então, por isso que eu acho que o Ceni ele foi um dos pontos importantes. Sim. Eu sei que tem torcedor que... Eu até vi um comentário aí, mercenário, e saiu, não sei o quê, porque faz parte, né? Assim, é um pouco do projeto. Mas nisso o Vojvoda, ele ainda é mais ainda, sabe? Porque é o cara que não largou. Tipo assim, eu quero fazer... Isso que estão dizendo que eu não vou conseguir. O time só vai terminar ali, numa 8ª colocação. Aquele 4º lugar ali foi, sabe, um devaneio, não vai acontecer de novo. Ele está mostrando de novo. E aí é só um ponto mesmo, assim. A taça a mais que o Fortaleza pode alcançar, por exemplo, o Brasileirão, é muito difícil, velho. É muito difícil. Mas é muito difícil. É muito difícil. O Grêmio, ano passado, contratou o Suárez, velho. Suárez. Ele conseguiu terminar em 2º lugar. Assim, o Fortaleza não tem essa bala na agulha de contratar um cara do tamanho do Suárez para resolver. Então, por isso que muitas vezes o fato de ficar... Foi o Gabriel Amaral, né, que é nosso colega, que é torcedor do Fluminense, que ele falou assim, o que é que está faltando para o Fortaleza dar o passo a mais? Eu acho até que nas Copas é mais possível isso acontecer. Porque é Copa. Copa, não, como eu falei, não necessariamente você precisa estar bem. Você pode estar um time bem mais ou menos e conseguir ir passando e bater no título, fazer ali 2 jogos perfeitos, se for no caso Copa do Brasil ou no caso da Sul-Americana, como o Fortaleza teve ano passado, né? Foi por um pênalti que o Fortaleza não levantou a taça da Sul-Americana, ou até mesmo no próximo ano na Libertadores. Pode ir avançando no mata-mata, mas nos pontos corridos, da maneira que é, nessa discrepância que se fosse assim, pô, a gente olhava na Europa lá, não só dava Real Madrid e Barcelona, com tamanha frequência. Vez ou outra dando o Atlético de Madrid e olhe lá. Na Inglaterra, o Arsenal fazendo o que está fazendo nos 2 últimos anos, não conseguiu ser campeão, pô. Olha a pontuação do Arsenal, mas o Manchester City está lá todo ano, apesar do Manchester City agora no momento tá bem mal. Então, assim, ter dinheiro e ter muita qualidade é muito difícil, às vezes, você bater de frente. Então, para fazer o algo a mais, isso que o Gabriel falava, eu acho que Fortaleza, ele, nesse crescimento que ele está tendo, ele mostra para todo mundo que quem conseguiu de investir no Fortaleza não é uma garantia, mas poderá ter uma possibilidade maior de conquistar um algo a mais. Né? Porque o Fortaleza faz o que faz, como disse o Iago, sem tantos recursos comparado a boa parte das equipes. Olha o que o Vasco tem. Pô. O Vasco tem o Payet, tem o Coutinho, tudo bem, alguns jogadores já veteranos, mas acho que nem tanto da linha do Fortaleza. Mas olha o que gasta, por exemplo, o Vasco, entendeu? Olha o que o Vasco tem, apesar de ter um elenco, até acho bem desequilibrado, mas o Fortaleza não. O Fortaleza, como disse Thiago, tem jogador que chega contestado e joga, tem jogador que tá mal, que é a 5ª, 6ª opção, aí passa a jogar bem. Volto a falar, um trabalho que você consegue resgatar atletas do seu próprio elenco para colaborar. Daqui a pouco a gente vai falar, mas um dos nomes principais do jogo hoje, né, o Martínez, há umas 3 semanas eu estava debatendo na rádio, Fábio, e aí o meu colega de bancada lá da rádio, né, o Fernando Graziani, chegou a mencionar, eu tô achando que o Martínez não foi até agora uma grande aquisição, não fez grande jogos. E eu cheguei a discordar em parte, concordando em parte com ele, porque de fato ele não estava fazendo grandes atuações. Mas eu não acho que ele estava mal. Tecnicamente é um jogador muito bom. Então o Fortaleza consegue encontrar algumas peças que, tipo assim, pô, eu não vou ter um Garro da vida, né? Como o Corinthians tem, mas eu vou ter um jogador que é muito importante para o meu funcionamento, um jogador que vai acrescentar, e o Martínez, para mim, é uma resposta dessa que está tendo agora nesses últimos jogos, né? O Fortaleza se reinventando até como time. Bom, só para trazer mais alguns comentários aqui, teve um comentário aqui que eu perdi aqui, mas acho que foi do Thiago Macedo, ele traz um contraponto aqui, ele fala que ele não concorda aí que o Ceni trouxe uma mentalidade vencedora, ele acha que isso é falácia, ele fez do Fortaleza um trampolim ali para se recolocar no mercado. Também por aqui, o Aurélio Paiva, ele lembra que o Vojvoda chegou porque o Diniz recusou o Fortaleza antes. Também, foi. O que seria, hein? Fico imaginando aqui o que seria o Fortaleza com o Diniz. Cara, eu acho que poderia ter feito. Eu acho que poderia ter sido um trabalho talvez bom. Mas não tão longevo, né? Eu acho que o Diniz não faz muito perfil de se tivesse uma proposta, eu acho que ele sairia. Como um treinador, saiu, né? É um treinador mais inflexível. O Vojvoda é muito flexível.
algo que às vezes falta, como treinadores como o próprio... Assim, estou falando dos novos, né? Diniz, Rogério Ceni, às vezes eles são muito presos a uma ideia, e é só olhar o quanto o Vojvoda, ele erra, viu? Só me lembrando, ele comete falhas, ele faz escolhas ruins, mas ele é um treinador que está sempre tentando ver a melhor forma. E para mim, os últimos jogos mostram isso, né? O quanto ele mudou a equipe e a equipe fez render. Por omissão, o Vojvoda não erra, né? Aí isso aí. Isso. A gente falou do Bahia aqui, né? Do Ceni que muda pouco e tal. O Vojvoda é o contrário aí em relação a isso. Bom, vamos contar um pouco da história do jogo, Thiago Minhoca, porque além da vitória por 3-0, também teve uma boa atuação no geral do Fortaleza, né? Acho que foi a melhor atuação já desde alguns jogos, né? Não sei, você pode aí lembrar, mas foi uma atuação segura, né? Tudo bem que ali no primeiro tempo o Vasco até teve algumas chances, né? O Zé Ricardo foi bem, ali evitando o empate, mas no segundo tempo manteve o ímpeto, né? O volume de jogo já era maior do Fortaleza na etapa inicial e no segundo tempo não deu brechas ali para o Vasco gostar do jogo e complicar, né? 3-0 até de uma forma tranquila e com bom futebol, né? Belos gols e com destaque, claro, para o Martínez, né? Jogou demais. Sim, até eleito o melhor da partida. Olha, eu vou começar a minha análise falando muito dessa nova formação que o Vojvoda estabeleceu. Para mim, de maneira até merecida, curiosamente, essa formação ela está desenhada muito no jogo do Bahia, porque naquele jogo ali o Fortaleza estava dividindo a atenção com os jogos da Sul-Americana contra o Corinthians, né? E quando ele colocou naquele jogo e o Fortaleza acabou goleando, eu não vou olhar nem tanto pelo placar, certo? Porque ali, o começo do jogo, né, tendo como principal destaque o Marinho, ali se você olha, os gols que o Fortaleza faz inicialmente estão mais atrelados a uma jogada, né, individual de um atleta, ali o Marinho conseguindo fazer muito bem, mas era numa estrutura de meio de campo que, desde o jogo contra o Bahia, lá na Fonte Nova, me agradava. E aí é mais uma questão que eu percebo de característica. Essa formação que o Vojvoda encontrou nesse exato momento, ela tem as suas benesses, que são muitas nesse atual contexto, e tem algumas questões, que é isso que você já citou mais ou menos ali, de algumas chances que o Vasco tem, que daqui a pouco eu vou entrar. Mas o que é que o Fortaleza ganha com essa nova formação? Quando ele estabeleceu esse time, né, tendo jogando mais à esquerda ali, o Pacheco ficou lesionado, o Felipe Jonathan não estava jogando bem, naquele momento que o time oscilou, jogou mal, foi desclassificado na Sul-Americana. O Mancuso, por exemplo, nos primeiros jogos, ele estava tendo uma certa dificuldade. Às vezes o apoio dele não estava no melhor entendimento, que aí eu acho que envolvia muito a questão do jogar mais vezes para entender o funcionamento da equipe, como ultrapassar, como chegar na área, como se defender. Deu para ver isso no jogo do Atlético Paranaense, em que ele deu muito espaço para o Canóbio. Deu para ver no jogo contra o Grêmio, que ele também teve dificuldade para se defender. Notou, foi expulso também naquele jogo, não teve tão bem. Mas desde o jogo contra o Palmeiras, né, que ele fez uma grande atuação, e era um jogo difícil, né? Ele enfrentava ali o Estevão, um dos principais destaques do Brasileirão. Ele teve dificuldade, teve alguns jogadas que ele não conseguiu realmente conter. Mas quando ele fez essa formação, Fábio, o time passou a ser melhor, que eu acho que era um ponto que o Fortaleza precisava, quando estava realmente tendo uma queda de rendimento. Tipo, eu preciso de jogador de qualidade. Nesse exato momento, o que eu estou necessitando, eu acho que o Vojvoda pensou isso, jogadores que facilitem para mim o jogo, que consigam ter um controle, mesmo o Fortaleza, tendo por característica nessa Série A, não à toa, né, chegou a liderar o campeonato, sem ter tanto a posse da bola. No momento que houve uma necessidade, tanto é que se a gente olha o melhor Fortaleza da Série A, naquele segundo terço do campeonato, era muito mais a gente vendo um Lucas Sacha, marcando um Pochettino, que ajudava na recomposição e criava muitas jogadas, se tinha um Lucero fazendo muito gol. A gente está falando de uma equipe, Fábio, em que o principal artilheiro da equipe, que no caso é o Lucero, completou hoje 80 dias sem balançar as redes. 80 dias, o Lucero sem balançar as redes. Então, quando você perde o seu principal poder de fogo e você retoma o bom futebol, como o Fortaleza está retomando nos últimos jogos, a explicação está muito calcada
nesses outros atletas que ele acabou encontrando. E aí, com destaque para o Martínez, o Pochettino era para estar aí como titular, acho que para muita gente. Não, o Pochettino é o titular. E eu acho que o Martínez, desde aquele jogo contra o Bahia, para mim já se mostrava uma peça útil. Até mesmo no jogo contra o Corinthians, que ele fez, que eu vi algumas pessoas criticando e tudo mais, eu não acho que ele foi mal naquele jogo. E aí eu acho que é uma questão de saber conciliar peças. Quando junta o Martínez, o Rossetto, o Mancuso, técnica... Cara, quando a bola chega para esses jogadores, é um domínio de bola, sabe, assim, com tranquilidade. É uma bola que vem, um toque de primeira de qualidade. São jogadores que, vez ou outra, não vão acertar tudo. Mas é uma qualidade que, muitas vezes, se sobrepõe. Se sobrepõe comparado a outros atletas do elenco, que tem muita volúpia, muita entrega, mas, às vezes, acabam pecando, né? O próprio Lucero, como a gente estava citando, uma certa dificuldade, às vezes, de dominar uma bola, embora eu acho que hoje ele fez até um jogo melhor. Então, assim, eu acho que o ponto de partida do jogo hoje foi estabelecer esse time titular. Ele só teve uma alteração, o Brits, né? Teve um choque de cabeça na semana passada contra o Juventude, teve que fazer ali o protocolo dos dias, né? Depois da concussão que teve, e aí praticamente não treinou ao longo da semana como se esperava, e aí o Tinga acabou assumindo. Então, o time que entrou em campo, o time muito parecido, que já tinha enfrentado contra o Palmeiras, que já tinha ganhado o Juventude, e novamente no jogo de hoje. E os primeiros minutos eram Fortaleza criando. Acho que o pecado ali nos minutos iniciais, para o Fortaleza não ter aberto o placar, eu acho que faltou um pouco de senso mais de coletividade de alguns atletas. Por exemplo, o Marinho, em 3 jogadas, quis fazer a jogada individual, podendo trabalhar mais a bola, né? Eu acho que havia espaço para o Fortaleza trabalhar e acabou não aproveitando. E aí vem a jogada do gol. Aliás, uma jogada que é assim, né? Parecia uma jogada no zona morta, numa lateral. O Tinga faz ali uma jogada que ele dá um chapéu no jogador. O Marinho dá o espaço para ele, né? O próprio Tinga avançar com a bola. E aí vem um cruzamento com o próprio, né? Para quem está olhando a imagem aqui no YouTube, é exatamente o momento do gol, onde aparece o Martínez ali se infiltrando entre a zaga do Vasco ali para abrir o placar. E aí, o jogo depois, ao longo do primeiro tempo, Fábio, era Fortaleza deixando a bola com o Vasco, como o Fortaleza costuma fazer, e aí é onde entra ainda... Eu acho que eu tinha falado aqui no jogo contra o Juventude, né? Que foi aquele jogo onde o João Ricardo teve que trabalhar muito. Lembra que eu até cheguei a citar? Que, nesse momento, foi o momento onde o Juventude mais poderia ter aberto o placar ali naquela situação. E eu acho que é esse o ajuste que está faltando, porque sem o Pedro Augusto, e principalmente sem o Sacha, ainda não há a proteção devida para o time. O time é muito bom ofensivamente falando, nesse aspecto. Defensivamente, eu ainda acho que falta algum certo balanço, porque você não tem um Pacheco, o Mancuso, não é, comparado ao Pacheco, não marca tão bem. O Tinga, comparado ao Brits, por exemplo, no jogo de hoje, não era tão bom defensor do que geralmente o Brits é. E aí, algumas jogadas, e aí só para fazer um parêntese aqui, acho que a arbitragem não estava utilizando o mesmo critério, me parecia bem tendenciosa, aliás, lances que aconteciam em cima do Verratti, falta, lances que aconteciam no Lucero, deixa a jogada seguir. Eu senti um pouco desbalanceada essa coisa do deixar seguir para um e marcar falta para o outro. Então, eu senti em alguns momentos a arbitragem um pouco tendenciosa, digamos assim, sem, claro, não afetou no resultado. Mas ao longo do primeiro tempo, era um Fortaleza se protegendo com uma certa dificuldade, não à toa, uma dessas jogadas, Fábio, que você citou, foram 2 defesas importantíssimas do João Ricardo, foi uma sequência ali de 2 defesas, ele defende, depois na sequência, depois já defende também, que foi exatamente esse problema que eu estava falando, a entrada da área, quando o Verratti conseguiu segurar, fazer o pivô ali para o jogador do Vasco que vinha chutando, foi a jogada mais perigosa. Mas o que o Fortaleza mais pecava, ainda no primeiro tempo, Fábio, era o contra-ataque. Em muitos momentos, o Fortaleza teve uma bola longa com Moisés, com Lucero, com Marinho, com Hércules, várias jogadas, uma delas, aliás, o Marinho ganha a jogada ali do lado direito. Eu não vou condenar o Marinho de ter batido no gol, certo? Mas eu acho que ele dá uma levantada de cabeça, ele tinha um Lucero do lado, só para empurrar a bola para o fundo da rede, assim, sem goleiro, sem nada. Bateu, acabou perdendo, a bola volta até para o Hércules, que também poderia ter tocado no Lucero, que estava em condição legal. Ele acaba finalizando para fora, mas também não vou condenar ali, a bola sobrou de frente para ele. Mas era um Fortaleza que pecava, sabe, numa última jogada, numa bola prendida. Claro, o que é que também atrapalhou? E atrapalhou para os dois, né? O gramado da Arena Castelão ainda continua péssimo, né?
lembrando, no próximo sábado vai ter o show de Caetano e Bethânia, então esse gramado é capaz de piorar mais ainda. E foi um jogo onde a gente viu muitos jogadores escorregando e tudo mais. Então, quando termina o primeiro tempo com o Fortaleza desperdiçando muito contra-ataque, o Vojvoda só não podia cometer o mesmo erro, e claro, dá um se liga na galera, né? O que aconteceu contra o Atlético Mineiro, que o Fortaleza volta relaxado demais, achando que nada ia acontecer, até porque era o Atlético Mineiro, né, bem alternativo, que nada ia acontecer. Naquele jogo, acabou tomando empate, perdeu a cabeça, as expulsões, e acabou somando aquele empate de maneira heróica. No jogo de hoje, o Vasco até começa dando alguns sustos no começo do segundo tempo, mas aí depois o Fortaleza vai melhorando, né? Eu acho até que o Vojvoda segurou um pouco além da conta, eu acho que poderia ter feito trocas antes, vale lembrar, né? Ele faz uma troca no intervalo, o Tinga sentiu a coxa, o Brits acaba entrando, o que melhora para o Fortaleza do lado direito defensivo, mas faltava, sabe, assim, o próprio Moisés não estava conseguindo fazer jogada de contra-ataque, o Lucero estava se movimentando bem, eu estava gostando da movimentação do Lucero, participando melhor do que nos últimos jogos, e o Marinho fazendo mais uma função tática do que uma função... Porque como era o Fortaleza entregando a bola para o Vasco, o Marinho nesse ponto foi muito importante, taticamente falando. Ele estava quase como lateral direito. E aí, quando vieram as trocas, e aí já destacando, né? O Martins, toda vez que pegava na bola, a jogada acontecia. Toda vez que o Rossetto teve só uma jogada ali com um passe errado, que até sobrou no pé do Verratti, o Verratti estava longe do gol, e nesse ponto o gramado acabou ajudando, que ele acabou se atrapalhando também. Foi quando o Fortaleza melhorou. Quando vieram as trocas, que aí eu acho que foi um ponto onde o Vojvoda acabou acertando também nas escolhas. Aliás, eu acabei cravando as 3 primeiras, né, ali, as trocas que ele fez, e para mim foram bem coerentes, porque, primeiro, né, assim, foi um ponto que eu estava até ressaltando, assim, precisava de um jogador com uma qualidade de construção a mais. Claro que antes de fazer a troca, já tinha saído o segundo gol, cabe lembrar, foi na hora da segunda troca do Fortaleza. Porque a jogada, por exemplo, né, essa jogada do segundo gol, que foi o gol do... que agora tá me fugindo agora o gol, foi do... Não foi do Kaiser, o Kaiser foi o último, foi o... Do Breno Lopes. Breno Lopes, Era uma jogada que eu estava dizendo, o contra-ataque que não estava o Fortaleza conseguindo encontrar para matar esse jogo, sai exatamente com uma recuperação de bola do próprio Martins, e aí o Breno, que eu tinha citado na transmissão da rádio, assim, cara, o Breno precisa muito voltar a ser um jogador como ele foi no começo, né, quando chegou no Fortaleza, um jogador efetivo. E eu nem estava falando de gol, eu estava falando assim, sabe aquele jogador perigoso, um jogador... Na primeira jogada dele, ele já sai da marcação antes dele fazer o gol, e ali já consegue fazer uma boa jogada. Aí nessa segunda, ele consegue fazer, bate muito bem ali para fazer o 2-0. Importantíssimo esse gol para o Breno. Precisa muito, até porque para não ficar muito preso no próprio Moisés, né? E o Machuca não dá nem mais para contar. E aí, para encerrar, o Fortaleza, depois do 2-0, mas com muita tranquilidade. Antes mesmo de fazer o terceiro gol, podia ter feito bem mais, assim, né? Foram várias jogadas ali, a defesa do Vasco quase fazendo gol contra. Então foram várias jogadas. Na última troca, o Vojvoda foi até curioso nesse momento, porque o Vojvoda chamou 2 atletas. Ele chamou o Caleb e chamou o Kaiser, né? Só que ele já tinha feito 4 trocas. Ele não tinha lembrado que só podia uma. Talvez por resquício do jogo do Juventude, ou realmente ele talvez não lembrou que tinha feito a troca do Brits com o Tinga, né? Aí ele viu que só podia fazer uma troca, aí falou ali com o Caleb, pediu desculpas, né, pelo Caleb, que o Caleb não ia poder entrar. E eu acho que foi até acertado, né? Porque eu acho que ia sair o Martins, o Caleb ia entrar, mas eu acho que foi acertado colocar o Kaiser, como eu estava dizendo, eu acho que o Kaiser merecia alguns minutos, e é curioso porque eu fico imaginando a cabeça do Lucero no banco, né? Eu falei, pô, velho, eu tô há tanto tempo sem fazer gol. Aí a bola que sobra pro Kaiser é só para empurrar para a rede. É brincadeira, né? Porque eu acho que nesse ponto, assim, claro, né? O próprio Lucero sabe que o importante de fato é a equipe ter sempre a opção. O fato dele não estar fazendo gol nesse momento, isso não é um grande problema. É um problema? Claro que é um problema. Você tem que ter o seu centroavante fazendo gol. Mas o fato do Kaiser ter entrado e ter feito esse gol também é muito importante para entender que em alguns contextos, quando o Lucero não estiver bem, é importante você ter o seu reserva ali confiante, como foi o caso do Kaiser, entrando, fazendo o terceiro gol, aliás, merecidamente. Então, vitória importantíssima, incontestável, Fortaleza foi melhor,
teve um momento ali de um determinado susto. Ainda acho, e aí para terminar mesmo, esse sistema, a gente vai ter uma real noção se é o sistema ideal ou não, quando tiver, principalmente, já está na transição, né? Lucas Sacha voltando. Eu acho que pode ser que para esses jogos fora de casa, contra o Fluminense, contra o Vitória, eu já não sei tanto, contra o Flamengo, que é dentro de casa, pode ser também, já que é um adversário de mais qualidade, pode ser que ele repense esse meio de campo. E aí eu não sei para quem sobra, se para o Rossetto, se para o Hércules, enfim, alguma situação ali ele deve fazer alguma ideia de mudança, se ele assim imaginar que o sistema defensivo, né, talvez precise ainda de um ajuste, e aí eu acho que envolve mais a peça, porque quando você olhava para o banco hoje, talvez o Zé Wellison mais se aproximasse de um jogador de característica mais defensiva, mas não foi o caso, e o Fortaleza, com louvor, fez essa vitória de maneira incontestável. Muito bem. Iago Mendes focou mais no jogo do Bahia, né, Iago Mendes? Positivo. Mas, pelo que o Thiago Minhoca falou aí, é uma vitória que, assim, nessa parte do final do campeonato, né, eu vi o Palmeiras ontem, jogou muito bem não, viu? Ganhou do Grêmio ali, mas não tendo grande futebol. Eu confesso que eu não vi o jogo assim, né? Eu peguei só parte do jogo e tal, mas eu acho que foi o contrário, não. O Palmeiras massacrou. Se não fosse o goleiro do Grêmio, teria sido... Marquês, sim. Foi bola no travessão e tudo mais. Eu acho que... Mas a sequência do Palmeiras não é de boas atuações. Não. Os últimos jogos, que aí você bota o clássico contra o Corinthians e o jogo contra o Fortaleza, onde eles só conseguiram o ponto por conta da arbitragem, realmente é uma queda de rendimento. E aí você vê o Botafogo, que perdeu ponto para o Cuiabá, ainda tem que dividir a atenção para a Copa Libertadores, enfim, e esse crescimento do Fortaleza, porque o Fortaleza vem melhorando, né? Assim, acho que do jogo do Palmeiras para o Juventude e hoje, acho que dá para dizer que manteve ali um bom nível, né? De atuações. E isso faz crer que pode brigar, né? Até porque tem um confronto direto ali entre Palmeiras e Botafogo, né? Aí teria que torcer para o Palmeiras, né? Levar melhor ali e depois torcer para o Palmeiras tropeçar contra outro time. Mas eu acho que uma boa atuação também, porque a gente já falou aqui, em muitos casos, né, que o Fortaleza ganhou muitos jogos ali sem tanto brilho, né? E hoje contra o Vasco, eu acho que já dá para dizer que foi uma atuação até segura. Claro que teve seus sustos, mas uma atuação mais sólida, né? Eu acho que isso para essa reta final, para sonhar também com esse título, que claro é difícil, concordo com o Minhoca que é improvável, mas é um ponto importante, né, para entrar de vez nessa briga e para sonhar, né? Sou eu ou é o Iago? É pro Iago. Eu acho que travou, eu travei e enfim. Mas eu ouvi a pergunta. Eu acho, Fábio, que o momento, assim, você vendo um Botafogo a 5 pontos, um Palmeiras a 1 ponto, eu acho que hoje, se fosse torcedor de Fortaleza, eu acho que eu estaria muito mais satisfeito pelo que já foi apresentado do que ficar focando incessantemente uma briga por título. É claro que assim há um desenho em que, caso o Botafogo caia de produção, o Palmeiras consiga vencer o confronto direto e o Fortaleza consiga continuar galgando vitórias, essa disputa nos últimos jogos é possível. Só que eu, particularmente, acho que o Fortaleza não tem que pensar em all-in para isso, não. Eu acho que é continuar jogando o campeonato e jogo a jogo. Faltam 5 partidas. O Fortaleza tem alguns jogos que são complicados, porque, por exemplo, vai pegar ainda Flamengo e Internacional. Um Flamengo que deve vir ou trabalhando na força do ódio por ter perdido o título da Copa do Brasil, ou já classificado, já sem muita vontade. Aí isso pode ser um termômetro para aumentar ou diminuir a dificuldade do jogo. Mas pega um Internacional que
é um confronto direto e um Internacional que vem desempenhando muito, cresceu muito de desempenho com a chegada do Roger e já está 14 jogos sem vencer, sem perder. Então, eu particularmente não entraria nessa de agora a gente voltou para a briga pelo título, não. Eu sou mais da parte da cautela. Eu acho que o Fortaleza tem que continuar jogando o campeonato dele. Tudo que já foi feito até aqui é muito grande. Fortaleza já conquistou a melhor campanha da história do Nordeste nos pontos corridos, já garantiu a sua vaga na Libertadores de novo, e eu acho que isso, para um time que tem um orçamento tão menor do que os outros e joga em condições tão mais adversas do que os outros, já é, por si só, um título. Eu acho que se a taça vier, viria para coroar um trabalho de 4, 5 anos praticamente mágico dentro do Fortaleza. Mas eu acho que não é isso que define se vai ser um sucesso ou um fracasso no ano de 2024, não. Eu até complementaria mais o que o Iago está mencionando, que aí é uma questão muito de cada torcedor. Eu vou pegar até uma fala de uma influência do Fortaleza, que, aliás, faz um belo trabalho, que é a Guigui. A Guigui até chegou a falar essa semana que ela até fala assim, eu sei que é difícil o título, mas eu ainda quero acreditar até lá. Essa foi a fala dela. E ela está corretíssima. Ela, como torcedora, é exatamente isso. E assim, os torcedores também e tal. A questão é que a gente tem que colocar o pé um pouco na realidade. Essa distância de 5 pontos, ela é pequena. Só que ela é pequena para faltando pouquíssimos jogos, né? Quando geralmente você está numa distância de que são 5 pontos, faltando 5 rodadas, ou 10 pontos, faltando 10 rodadas, geralmente é uma distância segura que você tem que ter dos seus adversários. Por exemplo, Fortaleza hoje está muito próximo de confirmar matematicamente a vaga na Libertadores fase de grupos, porque ele está 6 pontos do São Paulo, ele manteve a mesma distância para o São Paulo. E isso, por exemplo, o Fortaleza, na verdade, ele tinha... É parecido com o que está acontecendo com o Goiás lá na Série B. Só que o do Goiás teoricamente até mais fácil. O Fortaleza tem 3 rodadas para que as coisas deem certo, Fábio. Aconteceu a primeira. Aí ele precisa de 3 rodadas que deem certo. O Fortaleza vai precisar de mais uma rodada em que o Botafogo e o Palmeiras tropecem e que ele tente aproveitar. Claro, contra o Palmeiras, basta uma. Mas contra o Botafogo, ele precisa de 2. Então ele precisa que aconteça isso mais uma rodada. Quando isso acontecer, aí ele vai se aproximar e tem que acontecer uma terceira possibilidade. Perceba, são 5 rodadas e em 2 delas tem que acontecer do Botafogo tropeçar para o Fortaleza vencer. E aí eu vou ser bem honesto com isso. Eu acho que o Fortaleza possa ter essa possibilidade, mas o Palmeiras vai ter que ter pelo menos uns 2, 3 tropeços. A equipe do Botafogo tem que ter pelo menos ali também uns 3 a 4 tropeços. 3, vou colocar 3. Também 4 também aí seria muito exagero. Mas uns 3 tropeços, assim, para imaginar. E nisso o Fortaleza indo muito bem. Eu sei como a gente está falando aqui, se ganhar todos os jogos, que aí o Fortaleza terminaria com 78. Eu acho uma boa possibilidade. Acho até que o Fortaleza vencer todos. A grande questão é porque também a gente não pode só olhar nesse cenário. Porque nesse cenário, sei lá, o São Paulo vai ganhar todos os jogos, o Inter vai ganhar todos os jogos, vai ganhar todos os jogos, o Fortaleza não vai para a fase de grupos da Libertadores, o que não está indicando nesse momento. Nada indica que o Fortaleza vai perder essa vaga. Então, eu acho que requer um pouco de cautela nessa realidade de, como disse o Iago, ir jogo a jogo. Quando o Fortaleza assumiu aquela primeira colocação, não foi... quando foi enfrentar o Cruzeiro, o Fortaleza nem estava olhando muito para título naquele jogo. E aí foi conseguindo. Então, é jogar o jogo. Vai ter um jogo difícil contra o Fluminense. Esse Fluminense que o Fortaleza vai enfrentar, quando voltar a data FIFA, por exemplo, diferente... e aí só um detalhe. Quando o Botafogo entrar em campo, quando voltar a data FIFA, o Botafogo não deve ter o Igor Jesus, o Luiz Henrique, o Savarino, o Almada, o Bastos, o Alex Telles não foi convocado dessa vez não. Mas assim, vai perder praticamente metade do time o Botafogo para enfrentar o Atlético Mineiro. Porque joga dia 19, por exemplo, o Brasil e outras seleções, no dia 20, ou seja, na quarta-feira seguinte, já vai ter jogo. Pode ser que o Botafogo faça ali alguma coisa, um fretamento para ter todos os jogadores ali disponíveis, mas eu acho difícil que todos eles vão começar como titular no jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo lá em Minas. O Fortaleza, não. O Palmeiras vai passar a mesma situação, deve ter o Gustavo Gomes, quem mais do Palmeiras? O Everton, né, também, talvez. Eu acho que talvez o Everton até jogue, até porque é goleiro.
Mas alguns atletas ali do Palmeiras colocados. O Fortaleza vai ter o Kusevich, por exemplo, porque o Kusevich ele vai jogar na terça, o Fortaleza só vai jogar na sexta-feira. Então vai dar tempo dele atuar contra o Fluminense jogando lá no Maracanã. Mas vai ser um jogo difícil. O Fluminense, além de estar na necessidade, o Fluminense vai ter volta de Fábio, de Ganso, vários atletas. E por isso que eu acho, e aí só para fechar essa primeira parte, o Fortaleza até lá tem que ir no jogo a jogo, como disse o Iago, e esse jogo contra o Fluminense é um jogo muito mais psicológico do que um jogo técnico. Acho até que para esse jogo contra o Fluminense, o Fortaleza tem que ser muito inteligente de trabalhar o nervosismo do Fluminense. Porque o Fluminense vai tentar ir para o abafa e vai tentar sufocar. Então é ser o mais frio possível para resistir a essa pressão que o Fluminense possa adotar, para tentar aproveitar nesse desespero. Porque, e aí, claro, obviamente ser letal, né? Aproveitar o contra-ataque, aproveitar que o Fluminense vai estar nessa agonia, como em certa parte o Fortaleza enfrentou o Juventude. O Juventude deu muito trabalho ao Fortaleza. O Fortaleza resistiu, foi lá, fez o gol, foi para cima do Juventude, foi lá e fez o segundo, depois fez o terceiro. Então, acho que é nesse ponto de Fortaleza tem que saber lidar nesse próximo jogo contra o Fluminense. E aí depois a gente vai vendo, né? A cada rodada, Fábio, a gente vai atualizando essa questão. Hoje é 5 pontos, não dá para ser campeão na próxima rodada, então é tentar diminuir essa distância na próxima rodada. Se diminuir, ok, a gente refaz aqui o cálculo. Mas nesse momento é tentar ir ganhando, e se der 78 e não for campeão, paciência. Né? Fez o que podia fazer. Muito bem, mas eu acho que hoje está mais viável do que algumas rodadas atrás, tá? Até pela. Não, mas até vendo o futebol do Fortaleza, comparado com os rivais, eu acho que hoje, claro que é difícil, é improvável mesmo, mas hoje é mais provável do que era há 4 rodadas, né? Depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, né, que empatou no Castelão. De lá para cá, as coisas melhoraram bastante aí pro Fortaleza, que talvez, caso não seja campeão, ser vice-campeão também é algo enorme, né? Cara, ser G4 já é gigantesco, eu já digo. Não, cara, sim, mas... porque se a gente pegar na... Qual foi o último time do Nordeste que ficou entre os... Foi o Vitória, de 93, que foi vice-campeão? Ah, tá. Numa vice-colocação foi o Vitória, 93. Então, seria o primeiro time nordestino a ficar entre os 2 primeiros. Eu não tinha nem nascido em 93, para vocês verem como eu não consegui participar. Eu não consegui participar do Raio X na semana, porque teve um problema na internet, acabei não conseguindo participar. Os meninos até abordaram sobre isso. Eu acho uma campanha... Cara, o formato da Série A do ano passado, e aí, claro, não é tirando... Até porque título é título, né? O título do Bahia de 88, o título do Sport de 87, o título do Bahia lá em 59, né, na Taça Brasil. Fortaleza mesmo foi vice-campeão 2 vezes na Taça Brasil. Mas pontos corridos, um segundo lugar, é muita coisa, velho. É muita coisa. O Grêmio ano passado estava valorizando porque foi a primeira equipe que veio de uma Série B e terminou em segundo lugar, entendeu? E eles também, assim, reclamando muito por conta, né, do jogo do Corinthians, do erro de arbitragem, que se não fosse aquele erro, talvez o Grêmio fosse campeão. Mas até lá, sabe assim, eu acho que eu destaquei isso aqui, acho que depois do jogo do Juventude, eu acho. O Fortaleza tem que fazer o melhor dele. Se esse melhor dele é suficiente para ser campeão ou não, a gente não sabe. A gente não sabe. Mas não pode, na minha concepção, não pode haver uma cobrança, sabe assim, como se fosse, terminamos em 4º lugar, perdemos a posição para o Flamengo, perdemos a posição para o Inter. Porque, e aí eu vi um comentário, mas tudo bem, era um torcedor do Ceará, né? Que aí era uma dor de cotovelo do que propriamente uma. Que o cara falou assim: essa campanha da Série A está ofuscando o ano do Fortaleza, porque perdeu o Campeonato Cearense, fez uma Copa do Nordeste muito ruim, foi campeão ali, meio como se fosse de ocasião, caiu na Sul-Americana sem jogar nada, e ele olhou talvez só o jogo do Corinthians, né? E na Copa do Brasil caiu para o Vasco logo na 3ª fase, o Vasco bem pior. E aí eu falei assim, eu prefiro olhar muito mais que as outras competições ofuscaram, na verdade, uma grande campanha de Série A. Porque a Série A envolve 8 meses de campeonato. 8 meses, entendeu? E aí isso mostra regularidade, na verdade. Diferentemente de uma Copa, né? É só olhar que o próprio Corinthians, que eliminou o Fortaleza, quase foi eliminado pelo Bragantino, que está hoje na zona de rebaixamento, né? Quase caiu nos pênaltis pro
para o Bragantino, Corinthians. Então, para mim, o trabalho o ano do Fortaleza é excelente, principalmente para a competição mais difícil, é a competição, assim, fácil, é a competição mais difícil da América do Sul, é o brasileiro. E o Fortaleza está fazendo a campanha que está fazendo. Muito bem, vamos para o campinho? Vamos finalizar com as avaliações aí dos jogadores do Fortaleza. Começando com o João Ricardo, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. O curioso é que é capaz de dar Hugo, do Corinthians, que cometeu o que cometeu hoje, né? Ou John do Botafogo, que enfim, eu já estou preparado para que mais um jogador do Nordeste aí sendo preterido, porque não tem, cara, assim, ele foi fundamental no momento ali que o Vasco chegou a crescer. Pode colocar o jogo bem para ele. Eu não vou colocar muito bem, porque eu acho que ele foi muito bem nesse lance, muito bem nesse lance. Nos outros lances, para mim, ele foi muito seguro e tudo mais. Não foi uma atuação nível espetacular do João Ricardo, mas para mim ele foi bem, bem mesmo, assim. No geral, eu acho que o João Ricardo novamente se mostrou como o melhor goleiro dessa competição. Assim, enfim, eu já falei, né? Faltando 5 rodadas, eu não tiraria mais a vaga de melhor goleiro do campeonato, que é do João Ricardo. Porque o João Ricardo trabalhou muito mais do que John, mas muito mais do que o Hugo. O Hugo, só para destacar, foram bons goleiros, mas o João Ricardo tem, assim, no mínimo umas 12, 13 atuações na Série A. O Hugo foi muito mais importante nas Copas, né, do que exatamente no Brasileirão, né? E às vezes o pessoal faz isso, né, que o cara dá uma nota, porque lá é nota, né? E é curioso, né? Porque essa turma, às vezes, que reclama que o Vinícius Júnior perdeu, né, uma bola de ouro e tal, enfim, aí acaba fazendo coisas desse tipo. Mas o João Ricardo, para mim, vai com esse destaque aí. Eu tinha colocado bem, né? Não foi muito bem, não. Foi o bem mesmo. Porque eu acho que ele foi muito bem ali naquela jogada mais difícil. Mas nas outras jogadas, eu acho que se encaixa mais o bem, assim, porque não foi tão exigido também, não foi aquelas atuações que ele geralmente costuma entregar, assim, tô falando em termos de exigência, né? Hoje foi um jogo que aí para mim tem muito a ver com o sistema defensivo do Fortaleza. Mas enfim, ainda tá muito bem, então fica muito bem. Alan vai corrigir aí para o jogou bem, vamos para a dupla de zaga aí, Kusevich e Tite. Cara, o Kusevich é outro jogador que eu vou também ficar com bem. Eu acho que, de novo, ele fez uma partida muito segura, muito segura. Fortaleza tem que tê-lo para a próxima temporada. Era um jogador que eu tinha desconfiança no início, porque no período do Palmeiras, e como ele chega no Curitiba, e era uma expectativa muito alta no Curitiba, ele não conseguiu entregar. Ele teve um momento bom no Palmeiras, mas ele conseguiu, nessa temporada, se tornar um dos principais defensores, e no momento até superou o Brits, que para mim é o zagueiro que eu mais gosto do Fortaleza, mas ele vem tendo um nível de atuação muito bom, muito bom, muito bom mesmo, assim, tem tido grandes atuações, e assim, não à toa, ganhou a vaga até como titular, né, da seleção chilena, também por essas atuações que ele vinha fazendo no Fortaleza. Então, para mim, vai com muito bem. O Tite vem fazendo partidas boas, mas hoje eu vou colocar um razoável para ele. Eu acho que ele saiu bem em algumas jogadas, gostei do jogo dele, mas, assim, ainda o jogo aéreo dele tem uma certa dificuldade. Ele tem problema, hoje não lembro de nenhuma jogada aérea, e era um perigo hoje, porque você enfrentava um atacante da estatura do Verratti. Eu gostei dele nessas bolas mais divididas, né? E, claro, teve uma... Acho que a jogada que tem as defesas do João Ricardo é em cima do Tite ali. O Tite chegou um pouco atrasado em um determinado momento. Mas vem jogando bem, né? Dito isso, acho que é um jogador bem importante do clube. Não renovaria para a próxima temporada, a não ser que fosse uma renovação ali para jogar no máximo a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense, mas vem fazendo partidas regulares para boas. Tinga. Bom, isso. Deu assistência, né? Deu assistência. Isso. Saiu no intervalo. Ele estava tendo uma certa dificuldade na hora de proteger. Ele tem essa... comparado ao Brits, porque o lado dele ali era um lado difícil de marcar. Esqueci agora qual era o jogador, acho que é equatoriano ou colombiano do Vasco, que estava caindo ali pelo lado dele, difícil de marcar, era muito difícil para o Tinga, mas o apoio do Tinga foi importante. Aliás, é uma formação, aí está numa linha de 4, né? Mas era uma linha de 3, o Tinga
fazendo aquela função que a gente conheceu bem em 2021, e ele sabe sempre, assim, a era Vojvoda, se você olha, é muito calcado de como o Tinga se torna um jogador de extrema utilidade. Então ele sabe exercer muito bem essa função. Eu vou colocar também um jogou bem, jogou bem. Vou botar um jogou bem. Eu acho que o apoio do Tinga foi bem importante, teve algumas jogadas, a própria jogada do gol, é um cruzamento muito bem executado, outros apoios que ele conseguiu fazer ali pelo lado direito, acho que ele fez uma partida boa. O Mancuso, aí eu já vou aumentar o sarrafo, vou botar para muito bem. Ele tem além da técnica, né, que eu falei assim, a bola chega no pé dele, ele sabe dominar essa bola, sabe acalmar essa bola no pé, no peito e tal. Então tem uma qualidade, aquela qualidade tão aguçada que isso é que às vezes falta, sabe, a um jogador, por exemplo, o Pacheco. O Pacheco não tem essa virtude. O Pacheco ele é um jogador mais forte, né, de subida, de descida e tal. O Mancuso é técnico mesmo, assim, ele poderia jogar facilmente no meio de campo e tal. E além disso, uma jogada que ele fez no segundo tempo, que ele sai ali em cima da marcação do Vasco. O segundo tempo dele foi muito bom mesmo, assim, muito bom. O primeiro tempo dele eu já tinha gostado, mas o segundo tempo dele foi muito bom. E aí eu vou ficar com esse muito bem para o Mancuso. No meio, o Rossetto eu vou para o razoável, como eu citei. Eu gosto muito do Rossetto. O Rossetto facilita muitas jogadas, mas ele chega a cometer algumas falhas de marcação. Ali a questão mais da proteção, às vezes, por isso que eu falei assim, eu acho que ainda o ajuste do time pode passar por um retorno do Sacha, pode ser, a gente só vai saber mais à frente, mas o Rossetto teve uns erros de passe, teve um erro ali que quase foi um do Verratti, né, que acabou escapando, um passe errado dele, mas ele facilita muito a jogada, é um jogador de muita clareza, ele facilita muito o jogo, o que para o Fortaleza nesse momento é bem importante. Hércules eu vou colocar como bem. Aliás, o segundo tempo do Hércules estava muito bem, aliás. Mas é porque eu achei o primeiro tempo dele mais razoável do Hércules. Por isso que na média vai ficar como bem, porque o segundo tempo dele eu gostei muito, muito mesmo, assim. Eu gosto do Hércules subindo para o ataque. E a gente viu ele fazer novamente no jogo de hoje. Recuperou muita bola, chegou no ataque, fez cruzamento como fez em outros jogos também. Estou gostando muito da movimentação do Hércules e a entrega dele, né? Assim, tá jogando muito. Acho que o Fortaleza, assim, é só palpite, não é informação. Eu acho que o Hércules vai acabar saindo no final da temporada. Eu acho que o Fortaleza trabalha com uma possível venda dele, até porque é um jogador jovem, já estava para sair no próximo ano. Fortaleza certamente deve ganhar um ótimo dinheiro com a venda do Hércules. E é um jogador muito valioso, né? Chegando o Paul Fernandes para a próxima temporada, que é um jogador mais experiente, vindo do Boca, né? Acho que a gente possivelmente pode ter ali um encaixe considerado de muita qualidade, né? Claro, é um perfil diferente, o Hércules é um jogador que chega mais à área, mas o Fortaleza pode pensar em trazer um atleta talvez com essa valência aí que o Hércules tinha, que o Ederson tinha até um tempo atrás, e que ele soube exercer muito bem aí na ausência do Ederson. Martins não tem nem o que falar, né? Aí pode colocar logo o verde mais... Cara, teve uma jogada... Eu não sei se tu viu, Fábio, os melhores momentos. Sim. Teve uma jogada do Martins, que absurdo. Fez uma fila, né? Que ele dá um chapéu no primeiro, aí ele passa pelo segundo, passa pelo terceiro, dá para o Hércules. Acho que o Hércules bateu ali de bate-pronto, né? Talvez tivesse levantado a cabeça, poderia ter escolhido o canto. Mas tecnicamente o Martins é muito qualificado. E esse é o tipo de, como eu falei, eu já vinha citando há um bom tempo que o Martins era um jogador útil para o elenco, né? Enfim, algumas pessoas chegaram a mencionar que nessa coisa toda e tal, mas ele tem muita qualidade. Então, assim, o gol que ele fez, o passe que ele dá para o Breno Lopes, essa jogada que ele acabou colocando ali para o Hércules. Então, já pode até colocar logo a medalha de ouro aí nele também, que, assim, não tenho nem o que falar, assim, foi o melhor jogador da partida do Fortaleza. Martins realmente se encaixou muito bem nesse atual contexto e mérito muito para o Vojvoda, que fez realmente o time jogar muito bem. O Marinho, eu acho que ele teve bons momentos. Eu vou ficar com bem com o Marinho. E aí, por um motivo, talvez ele pecou em algumas jogadas de excesso de querer fazer a jogada individual. Mas ele ganhou tantas outras, ele poderia ter feito um gol. Ele ajudou muito taticamente no segundo tempo.
O Tinga, que você está olhando aí pela tela, está aí no lado direito, é onde estava o Marinho, para ter noção. Teve hora que o Fortaleza fechava com uma linha de 5, que era o Tinga, né, fazendo ali a linha de 3 com o Tite, com o Ceviche, e o Marinho funcionando como o ala direito. E, cara, a gente tá falando do Marinho, entendeu? Na idade do Marinho. E o Marinho com essa entrega de voltar até o final, entendeu? Então isso tem que ser muito louvado. Acho que tecnicamente ele cometeu alguns erros ainda, mas taticamente foi muito importante. E principalmente, uma coisa que eu tinha citado, eu citei isso na rádio, que era muito importante o Fortaleza entender, não só para esse jogo, mas para os próximos jogos. O Marinho, quando foi expulso diante do Atlético Mineiro e comprometeu um jogo onde o Fortaleza poderia ter vencido, se ele tiver a cabeça no lugar, ele tem tudo para acrescentar, como ele tem acrescentado muito nessa campanha dessa Série A. O Marinho é um dos principais jogadores do Fortaleza, e vários gols que saíram do Fortaleza nessa Série A tem muita participação do Marinho, assim, em passes, enfim, situações, e é um dos jogadores que, como o Iago estava dizendo lá no começo, né, que sai, né, ali, começo do ano, torcedor pegando no pé e acaba virando essa situação. Moisés vai ficar com razoável. Eu acho que ele até começa bem, e ali, algumas jogadas interessantes, mas ele depois vai caindo de rendimento. Ele teve uma dificuldade, até porque os contra-ataques ele não soube aproveitar em alguns momentos. Acho que ele acabou se atrapalhando. Em outros ele conseguiu até ir bem. Eu acho que eu gostei mais ali do começo do jogo do Moisés, mas aí depois foi caindo, ficou um jogo mal, na média, então vai ficar um razoável para o Moisés, que para mim ainda é titular, né? Mas foi bem importante aí o Breno Lopes também marcar o gol dele. Lucero, eu vou ficar com razoável também. E aí, assim, eu acho que a partida do Lucero hoje já foi melhor. Né? Eu tinha destacado no último jogo que ele tinha ido muito mal, muito mal. Eu ainda acho que há uma certa ansiedade. Teve uma jogada que ele recebe uma bola na esquerda no segundo tempo, que ele poderia ter trabalhado na esquerda, tentou bater, acho que foi um pouco dessa ansiedade que ele está querendo logo tirar esse CAE, né, de sem marcar gols. Mas hoje eu senti ele mais participativo, ele soube prender uma bola. Eu acho que, na verdade, se não fosse uma arbitragem sem muito critério, né, porque usava de um lado, mas não usava do outro, o Lucero recebeu pelo menos umas 3, 4 faltas, e estava bem irritado, aliás, quanto a isso, e a arbitragem não deu, sabe? Teve jogadas bem claras assim em cima dele, que a arbitragem acabou não dando. Mas eu vou ficar com a partida razoável, porque eu acho que ele teve uma boa movimentação, ainda está devendo, né, por conta dessa ausência de gols, mas fica aí com esse razoável. Um razoável até com um tonzinho de verde aí. Eu acho que fez uma partida melhor. Boa, vamos para os reservas, né? Começando pelo Brits, né? Que foi o que ficou mais tempo em campo aí dos reservas. Cara, para mim o Brits foi muito bem. Não, muito bem, exagero. Vou botar bem. Porque eu acho que ele conseguiu dar a solidez defensiva. O Vasco praticamente pouco se fez ali do lado direito. Ele conseguiu acrescentar e ajudou também ofensivamente. O Brits tem uma qualidade que às vezes é bom deixar ressaltada, porque ele não é um zagueiro que quer inventar. Por exemplo, teve uma jogada do Kusevich no segundo tempo, que a bola veio e com aquele gramado escorregadio como era, o Kusevich quase se atrapalha na jogada, que ele tentou girar, ele dá uma balançada, porque ele escorrega ali no campo, mas depois consegue cortar a bola. O Brits não tem meio termo. O Brits já tira a bola de primeira. No jogo do Juventude eu até tinha destacado, né? Ele não estava tão bem naquele jogo antes de ter a pancada na cabeça, mas eu acho que ele deu uma solidez defensiva muito boa mesmo. Quem foi os outros que entrou foi o Breno e o Pikachu, né? Foi o momento da segunda troca, né? Foi isso mesmo? Eu acho que foi só o Breno, né? Foi só o Breno, a segunda troca. Então vamos lá. Breno, para mim, vai como muito bem. Entrou, deu realmente resultado. Muitas jogadas ele passou. A primeira dele, fazendo uma jogadinha de fundo. Fez uma segunda, se não me engano, antes do gol. Depois fez o gol. Participou de outras jogadas também, que poderia ter saído do gol também. Criou boas jogadas. Realmente melhorou muito assim do que o Moisés já não produzia. E ele passou a ser um jogador de extremo perigo, né, para o Vasco. Assim. Então, em vários momentos, ele foi criando. Pochettino, né? Vamos lá para o Pochettino. Pochettino, eu gostei da entrada dele, eu vou colocar como bem. Eu acho que, no geral, ele fez uma pelo menos assim, né? Quando ele entra dentro de campo, dá para ver claramente o quanto ele melhora na construção. Deu para ver um jogador vertical. Ele deu assistência, né, para o gol do Kaiser, cabe lembrar. Então vai ficar como bem, assim. Não foi uma grande. Eu ia falar uma parada e ia ficar um laíre gigante, mas
conseguiu fazer, no momento que se inseriu em campo, fazer um bom jogo. É o Pochettino, viu? Mas vai, já aproveita e já deixa o Kaiser. O Kaiser também vai ganhar esse verde dele aí. É porque o Kaiser só empurrou a bola para dentro do gol, né? Você pode dizer assim. Mas, mas ele vai ganhar. Lucero em vários jogos, né? Mas assim, eu vou colocar o Kaiser porque, de uma certa maneira, ele ainda é um jogador que, na minha avaliação, pode estar colaborando mais do que o Lucero, certo? Aliás, os dois estão pendurados, vou ter que ter muito cuidado aí para não perder os dois ao mesmo tempo. Mas ele foi um jogador bem importante, ajudou em outras jogadas de ataque. Foi pelo menos 2 jogadas de ataque ali que ele acabou acrescentando em uma delas, fazendo gol. Pikachu, eu acho que o Pikachu também entrou bem no jogo, pode colocar um bem para ele. Participou de jogadas de ataque, né? A jogada do terceiro gol, ele bate o escanteio, ele trabalha, recebe a bola, dá o passe ali para o Pochettino, já tinha tentado uma finalização, fez um cruzamento por uma cabeçada do Mancuso, né, que acabou até saindo o gol do Breno Lopes, mas já estava impedido na jogada. Então o Pikachu também entrou bem. É isso? Estamos esquecendo alguém? Não, né? Não é isso. Falta só o... Vamos primeiro para as medalhinhas, né? A medalha de ouro já foi para o Martinez, então prata é para o Mancuso, e bronze para o Breno Lopes. E bronze para o Breno Lopes. Muito prata, bem. Mancuso e bronze Breno Lopes. Vojvoda pode colocar o verde mais vivo aí, viu? Foi muito bem. Demorou ali um pouquinho no segundo tempo e tudo mais, mas eu também não vou ser tão exagerado, não, porque acho que não teve a consequência, né? E quando ele veio com as trocas, o time melhorou mais ainda, assim, né? A entrada do Pikachu, do Breno, assim, as trocas foram todas coerentes, o time só fez melhorar, né? E até mesmo aquilo que eu citava, era para ter dado os minutos para o Kaiser no jogo passado e tudo mais, né? Se ele deu, o Kaiser foi lá, fez o gol. Então, uma partida excelente, assim, do Vojvoda na leitura. Muito bem, então todo mundo do Fortaleza avaliado, alguns comentários aqui da galera. O Igor fala que o cabeceio do Mancuso foi passe do Hércules. Obrigado, Igor. Eu tinha achado que tinha sido o Pikachu. O Theo fala que falta o Lucero voltar a fazer gol. O Sidney Souza fala que o Marinho é muito bom. O Aurélio Paiva diz que... Ele fala justamente, você comentou, Thiago Minhoca, últimas partidas do Hércules, né? O Paul Fernandes deve chegar aí ano que vem. Incrível, né? O Fortaleza tirando um jogador do Boca Juniors, né? Isso. Mas é isso. Hoje o Fortaleza, claro, né? A moeda brasileira é muito forte, mas você tem vários atrativos, né? O fato de ter uma delegação argentina, certamente ele deve saber. Sabe aquela coisa, Fábio? Tipo assim, se um dia um time argentino disputasse o Campeonato Brasileiro, é o Fortaleza. Sim. Ó, só aí tem quantos aí, ó? É o Mancuso, o Martinez, o Pochettino, Brits, o né? Lucero, o Brits, fora que tem o Machuca, né? Enfim. O Kusevich é chileno. Chileno, né? Mas boa parte. Então, assim, queira ou não, isso também é um diferencial para o Fortaleza hoje, né? Você saber que tem uma delegação argentina, né? Uma comissão técnica que também ajuda muito. E o Kaiser, apesar do nome, não é alemão, né? Não é. Ó, o pessoal, o Aurélio perguntando aqui do Matheus Friso, né? Que é destaque lá do Curitiba, né? Nessa temporada da Série B. Se teria espaço no time do Fortaleza. Cara, eu gostei muito do Friso na Tombense do ano passado, né? No Tombense do ano passado. Para mim, ele jogava muito bem, mas ele tem uma característica que aí o torcedor tem que entender. Ele é o chamado o meia lento, que é o Lucas Lima, o Crispim, por exemplo, que o torcedor às vezes pegava no pé. Ele é esse tipo de jogador. Ele é um meia muito talentoso, enxerga o jogo como poucos, mas ao mesmo tempo é um jogador lento, entendeu? Então, assim, para o nível de intensidade que o Fortaleza joga, eu não sei bem se ele é um jogador que se encaixa nesse contexto. O Martinez, por exemplo. O Martinez, ele é um jogador que tem uma entrega absurda dentro de campo. Então, eu não sei se ele seria uma peça para encaixar. O que eu acho que o Fortaleza poderia ir atrás é um segundo atacante. Quando eu digo segundo atacante, é naquela ideia de não ser um camisa 9 e nem um jogador que joga aberto, sabe? Assim, como é o Moisés, o Marinho. Né? Assim, para mim, teria que ser aquele segundo atacante que sabe girar,
pode jogar de 9, pode jogar como um 11, um 7 ali, né? Fazendo uma dupla de ataque. Eu acho que tá precisando isso para o Fortaleza. Hoje, por exemplo, pode ser que um dos problemas que o Lucero também está enfrentando é porque hoje é uma dupla de ataque. E não é mais... Até porque na formação aqui do nosso colega Alan, tá como se ele fosse só a referência, né? Mas era basicamente uma dupla de ataque. E aí, muitas vezes, esse atacante, né, esse centroavante, tem dificuldade, às vezes, de trabalhar ali meio lado a lado com o atacante. Muito bem, então é isso. Fortaleza avaliado aí, analisado por Thiago Minhoca.